Olá pessoal, aqui é o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Então estamos estudando o assunto contratos administrativos e nesse vídeo vamos abordar o tópico responsabilidades do contratado, tá? Então a lei de licitações, pessoal, ela diz que o contrato administrativo ele deve ser cumprido fielmente pelas partes, tá? Então tanto a administração como o contratado devem cumprir fielmente as suas obrigações decorrentes do contrato. E cada parte também irá responder pelas consequências dos seus atos ali no contrato. Tá? Nesse vídeo, nós vamos tratar especificamente a respeito das responsabilidades do contratado como decorrência da execução do contrato. Então, por exemplo, se o contratado ele causou algum dano a um terceiro ou se ele deixou de pagar algum encargo trabalhista, previdenciário decorrente do contrato, como é que o contratado irá responder nessas hipóteses? Tá? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Então, vem comigo na tela. Tá aí o assunto de hoje, responsabilidades do contratado. Primeiro, pessoal, vamos ver aqui como é que o contratado ele responde no caso dele causar algum dano a terceiro ou à própria administração quando da execução do contrato. Primeiro, se esse dano for decorrente de culpa ou dolo do contratado, a responsabilidade é do próprio contratado e é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, ele só irá responder se ficar comprovada a sua culpa ou o seu dolo naquele dano. Então, por exemplo, vem aqui para mim, imagine lá uma obra pública, o contratado está executando uma obra pública, por exemplo, está construindo um viaduto. E lá, durante a execução da obra, aquele viaduto, ele cai e cai em cima de algumas pessoas, causando danos físicos sobre algumas pessoas. O contratado irá responder, ele será obrigado a indenizar essas pessoas que sofreram danos materiais e, eventualmente, danos morais por conta desse acidente? Sim, ele terá que responder desde que fique comprovada a sua culpa ou o seu dolo como causa desse acidente, ou seja, se ele não adotou uma técnica construtiva correta, ou se ele foi omisso ali na fiscalização dos seus prepostos, dos seus empregados, tá ok? Ou se ele utilizou algum material inadequado, então tudo isso será avaliado e se ficar comprovada a culpa ou dolo do contratado, ele irá responder por esse dano causado aos terceiros ou à própria administração, beleza? Vamos voltar aqui para a tela. E se esse dano ele for decorrente do só fato da obra, ou seja, se for um dano decorrente da própria natureza da obra, sem que tenha havido culpa ou dolo do contratado, então a responsabilidade nesse caso não será do contratado, e sim da administração, e será uma responsabilidade objetiva, ou seja, nesse caso a administração ela responde independentemente de dolo ou culpa, tá? A administração, independentemente de dolo ou culpa, ela terá que indenizar o terceiro que eventualmente tenha sido prejudicado, sofrido algum dano em decorrência da execução do contrato. Então, vem aqui para mim. Um exemplo clássico aí, pessoal, imagine uma obra de um metrô, por exemplo, que tem que cavar aqueles túneis grandes, né? Então são feitas várias explosões e essas explosões elas causam tremores, né? Naturalmente, esse tipo de trabalho causa tremores e esses tremores podem causar rachaduras nas casas que estão próximas ali à obra, tá? Isso faz parte da obra, é da própria natureza da obra. Então, quem irá ter que indenizar aquele particular, por exemplo, que teve a casa danificada por conta dessa obra, por conta desses tremores que são decorrentes da própria natureza da obra? Quem terá que indenizar é a administração e não o contratado. Isso é claro que se ficar comprovado que o contratado ele executou fielmente o contrato, utilizou a técnica correta, utilizou o material correto, mas mesmo assim, pelo só fato da obra, pela própria
natureza da obra, ocorreram esses tremores e, consequentemente, ocorreram essas rachaduras. Então, nesse caso em que o contratado ele não teve nenhuma culpa, nenhum dolo na provocação desses danos, aí sim a administração é que irá ter que indenizar o terceiro, independentemente de que tenha havido algum dolo, alguma culpa por parte da administração. A responsabilidade da administração, nesse caso, é objetiva. Então, voltando, resumindo, se a culpa é do contratado, se ele agiu com culpa ou dolo, ele responde subjetivamente. Agora, se o dano foi provocado pelo só fato da obra, ou seja, pela própria natureza da obra, sem que tenha havido culpa ou dolo do contratado, a responsabilidade por ressarcir o dano é da administração, é uma responsabilidade objetiva. Ok? Vamos voltar aqui para o slide? Vamos falar agora sobre a responsabilidade pelos encargos. Então, quem é responsável por efetuar o pagamento desses encargos decorrentes do contrato? Então, em se tratando de encargos fiscais, comerciais e trabalhistas, novamente, encargos fiscais, comerciais e trabalhistas, a responsabilidade é do contratado, tá? A responsabilidade por efetuar o pagamento desses encargos não pode ser repassada para a administração. Então, por exemplo, se a empresa deixou de pagar algum tributo, algum encargo fiscal, o fisco terá que cobrar da empresa, não poderá cobrar da administração. Agora eu coloquei aqui um asterisco nos encargos trabalhistas, porque o STF ele possui um entendimento aqui sobre esse caso. O STF ele entende que, excepcionalmente, esses encargos eles podem ser cobrados da administração, mas não solidariamente, sim, subsidiariamente, tá? A administração ela também possui uma responsabilidade subsidiária, mas não é em qualquer hipótese que esses encargos trabalhistas poderão ser cobrados da administração, e sim apenas se houver alguma omissão culposa, tá? Uma omissão culposa da administração, tanto na escolha da empresa, como na fiscalização do contrato, ok? Então, uma hipótese bem específica. Então, vem aqui para mim no slide para eu explicar melhor isso daqui. O STF entende, pessoal, que, como regra, é o que está na lei, a administração ela não responde pelos encargos trabalhistas, tá? Isso é a regra. Agora, no exame dos casos concretos, excepcionalmente, a administração poderá responder de forma subsidiária por esses encargos, ou seja, subsidiária quer dizer o quê? Se a empresa contratada ela não efetuar o pagamento lá dos encargos trabalhistas, por exemplo, se ela não recolher o FGTS, e a justiça vai cobrar da empresa. Se a empresa ela não tiver capacidade, ou seja, ela já esgotou os seus recursos para efetuar esse pagamento, aí de forma subsidiária essa cobrança será feita da administração. Mas isso não é em qualquer caso, apenas essa cobrança subsidiária da administração só pode ser feita apenas se houver alguma omissão culposa da administração na execução do contrato. E essa omissão culposa pode incidir tanto na escolha da empresa, ou seja, se a administração, ao assinar o contrato, ela não verificou adequadamente a idoneidade daquela empresa, a lisura daquela empresa em relação ao cumprimento dos encargos trabalhistas, ou em relação à própria fiscalização do contrato. Se a administração foi omissa ou negligente na fiscalização do contrato e não verificou que a empresa não estava recolhendo corretamente os encargos trabalhistas. Então, nessas hipóteses de omissão culposa da administração, a responsabilidade pode ser subsidiária da administração, juntamente a responsabilidade primária é do contratado e subsidiária da administração. É importante lembrar duas expressões aí que estão relacionadas a esse assunto, que é a culpa in eligendo e a culpa in vigilando, tá? Então, essa omissão culposa da administração, que pode atrair a sua responsabilidade subsidiária em relação aos encargos trabalhistas, essa omissão culposa pode ser tanto na escolha
da empresa, ou seja, culpa in eligendo, ou na fiscalização da empresa, que seria a chamada culpa in vigilando, tá? Então são expressões aí que existem e eventualmente podem aparecer na sua prova. Beleza? Então vamos voltar aqui para a tela. E agora vamos falar a respeito dos encargos previdenciários. Então aquelas contribuições previdenciárias que devem ser recolhidas pela empresa contratada, pelas empresas contratadas, né? O INSS que elas devem recolher. Essa responsabilidade, ela é de quem? Do contratado, solidária com a administração, tá? Então, olha só a diferença. Aqui no caso dos encargos previdenciários, a responsabilidade da administração é solidária com o contratado, tá ok? Então, bastante atenção nisso aqui para não confundir com os encargos trabalhistas, tá? Nos encargos trabalhistas, de forma excepcional, a administração pode responder de forma subsidiária, e aqui, nos encargos previdenciários, diferentemente, a responsabilidade da administração é solidária com o contratado, ou seja, se o contratado deixar de recolher os benefícios previdenciários, esses benefícios poderão ser cobrados tanto da própria empresa contratada, como da administração, de forma solidária. Tanto o contratado como a administração são responsáveis por assegurar o pagamento desses benefícios. Beleza, pessoal? É isso, ficamos por aqui com esse vídeo a respeito das responsabilidades do contratado. Um abraço e até a próxima.